Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Até Que Ele Venha. Ficamos aí um tempinho de hiato, coisas estão bem corridas, né? Mas voltamos para falar de um tema muito interessante e bastante importante também, especialmente para aquelas pessoas, né, que decidem colocar Deus à frente das suas decisões. Né, Lari? Qual que é o tema de hoje? Bom, o tema de hoje é tomando decisões difíceis e como buscar a Deus, como buscar a direção de Deus nas nossas decisões. Como a Maura disse, a gente ficou aí um tempinho sem gravar e a gente voltou com um tema que eu acredito que é um tema muito importante, porque nós estávamos até falando antes aqui um pouco de gravar o podcast, quem nunca teve que tomar uma decisão em qualquer momento da nossa vida, desde criança ali, a gente está tendo que tomar, a gente precisa estar tomando decisões, né? Então, o nosso tema de hoje é tomando decisões e como buscar a direção de Deus. Eu tenho certeza que você aí que está nos ouvindo passou por momentos, situações difíceis. Todos nós passamos e todos vamos passar eventualmente por alguma dificuldade. Não tem como ter vida de Instagram para sempre, né? Então, nessas situações difíceis, normalmente até aquelas pessoas que não são muito religiosas se lembram que Deus existe. Mas eu acho que é interessante também a gente pensar em como nós podemos incluir Deus nas decisões, até mesmo em situações que são alegres, né? Em situações que nos dão esperança, por exemplo, você está trocando de carreira, você está esperando por uma nova oportunidade no trabalho, você está na expectativa porque vai mudar de país, ou de repente você terminou um relacionamento, né? O que vai ser a partir de agora? Porque até então, tudo que você conhecia basicamente lembra da tua vida é você com essa pessoa, mas e como que vai ser agora você sozinho ou você sozinha, né? Alguém fez alguma coisa que te ofendeu, né? Você deve perdoar essa pessoa. Como é que você consegue perdoar essa pessoa? Muitas vezes é bem difícil a gente, né? E, enfim, são várias situações, até mesmo quando a gente pede algo para Deus e espera a resposta de oração. Então, eu acho que o mais importante, Lari, é, assim, pensando que normalmente a gente busca Deus para tomar decisões, e muitas dessas decisões são em situações difíceis, por que será que Deus não facilita as coisas pra gente? Do tipo, Sim. por que tem decisões que são tão difíceis e como a gente saber qual a melhor decisão, qual a melhor escolha que a gente deve fazer nessas situações? É uma ótima pergunta, né? Como que, diante das nossas decisões, como que eu sei que eu estou indo na direção certa? Como eu sei que eu estou ouvindo a voz de Deus diante da decisão que eu estou tomando? Se eu estou tomando uma decisão que é realmente o que Deus quer para a minha vida? Então, são pontos muito importantes, eu acredito, que para a gente estar refletindo. E a Bíblia, ela traz muito sobre isso, né? De diversas decisões ali, várias histórias na Bíblia que nós vemos que, em dado momento, precisaram tomar decisões, algumas pessoas tiveram que tomar decisões, e elas buscaram a Deus, e elas conseguiram, através da voz de Deus, da convivência com Deus, da busca por Deus, estar entendendo o que Deus queria para a nossa vida. E, assim, é algo que realmente todos enfrentam, porque talvez você que está nos ouvindo hoje, você esteja enfrentando um momento, uma decisão difícil, algo que você tenha que se decidir por agora, e você não sabe muito bem qual que é a vontade de Deus para sua vida, qual que é o chamado. E uma das coisas que eu queria trazer é que por que Deus permite que muitas vezes a gente tenha que tomar decisões difíceis. Primeiro, que eu acredito muito que é para Deus nos moldar. Então, acho que através das decisões das nossas vidas, o que nós temos que escolher, das nossas escolhas, essas decisões, elas vêm, decisões, na maioria das vezes, que são difíceis, porque até mesmo quando a gente fala que são coisas positivas, coisas fáceis, podem ser que sejam coisas difíceis para nós. Eu estava falando com
com um conhecido esses dias e ele estava falando para mim, ele tinha 28 anos de empresa e ele recebeu a proposta para entrar numa empresa também muito boa, que ele estaria ganhando muito mais, mas ele teve muita insegurança e ele não sabia o que ele fazia, porque se ele largava algo que ele já estava há 28 anos, já tinha um bom cargo, era seguro, para mudar para uma outra empresa, que ele teria até um cargo um pouco melhor, ganharia melhor, mas que seria algo novo. E é uma decisão que tem que ser tomada. E a gente olhando assim, a gente pensa, nossa, é algo bom, né? Porque ele vai estar saindo de algo ali, de um cargo que ele tem para um cargo maior, para ganhar mais. Mas será que essa é a vontade de Deus para a vida dele? Então, é muitas coisas que a gente busca. Eu acredito que até nessas decisões, que muitas vezes elas parecem que são boas, é importante pedir a orientação de Deus, porque todas essas decisões, elas são para nos moldar, são para aumentar a nossa fé. E, além disso, eu acho que é para nos ensinar a confiar em Deus. Então, acho que essas decisões, elas vêm tanto, como eu disse, para nos moldar, para aumentar a nossa fé e para nos ensinar a confiar em Deus, independente das circunstâncias e das decisões que eu tenha que tomar, sabe? E quando a gente. Você estava falando e eu estava pensando aqui, né? Eu sou professora, então não tem como desvincular essa questão de maturidade com a gente aprender coisas. E eu estava falando há um tempo atrás, eu estava dando uma aula pro pessoal do 3º ano do ensino médio, falando de neurociência e falando que a importância do desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal, né? Córtex pré-frontal é uma região do cérebro que fica bem aqui na frente, na testa. E esse córtex, ele vai se desenvolvendo ao longo da nossa infância, adolescência, e basicamente ele termina seu desenvolvimento com 25 anos. Quando a gente tem mais ou menos 25 anos de idade, ali nos 20 anos, né? E por que é importante esse córtex? Porque é ele que vai estar envolvido na tomada de decisão. Então, quando a gente pondera coisas, né? Qual é o melhor? É esse ou aquele? Eu estou bebendo? Obviamente não vou dirigir. Não vou sair tarde de casa porque a chance de acontecer algo ruim comigo é maior. Eu vou nesse lugar aqui, mas eu vou acompanhada. Eu vou, enfim, coisas que têm a ver, né, com essa questão da maturidade. E essa maturidade, ela é desenvolvida ao longo da vida. Por isso que ele vai se desenvolvendo, né, na adolescência e tal. Então, a criança, o adolescente, ele vai se desenvolvendo e ele vai adquirindo essa maturidade tanto pelo desenvolvimento do córtex pré-frontal, quanto pelas coisas que ele vai aprendendo. Então, totalmente. Quando você conhece isso, você entende um pouco o porquê adolescentes tendem a tomar decisões que são mais impulsivas, do tipo, eu vou tomar todas e eu vou pegar a moto, né? Então, não, mas o cara, ele nem chega, de repente, a pensar que ele pode sofrer um acidente, né? Porque às vezes ele é impedido fisiologicamente. E aí que entra, por exemplo, os pais, a família, os amigos que são mais velhos. Então, o pai é o córtex pré-frontal desses adolescentes até eles chegarem nos 20 e poucos anos. E com isso ele vai desenvolvendo a sua maturidade, porque ele vai passando por essas experiências, ele vai aprendendo como as coisas funcionam, até que ele chega no momento em que ele está maduro fisiologicamente, de fato, para ser um adulto, né? E com a nossa caminhada cristã é bem parecido. Para a gente poder aprender e ter maturidade para ver determinadas situações com perspectivas diferentes, ou, por exemplo, passar por uma situação difícil e ainda assim a gente tirar algo bom disso, isso é maturidade que a gente desenvolve pela experiência. E essas situações ruins, eu entendo que Deus permite, não é que Deus vai causar, né? Eu estou castigando você e vou tirar alguém que você ama. Não, não é. Deus não faz isso. Mas ele permite que determinadas situações aconteçam
porque ele quer ensinar para nós, por exemplo, resiliência. Então, de repente, ele faz você perder o emprego, ou não faz, mas ele permite que você perca o emprego, por exemplo, porque talvez esse processo vai ser importante para você desenvolver resiliência e ver outras possibilidades à sua frente. Ou de repente você está no seu trabalho e aí você não está se sentindo motivado, não está feliz, alguma coisa do tipo, e aí você fica pensando assim: poxa, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? E de repente surgiu uma oportunidade para você fazer algo diferente. Não significa que só porque a oportunidade surgiu também é Deus mandando, mas veja, você também vai poder usar a sua maturidade para. Será que eu aceito essa proposta, permaneço onde eu tô, ou nenhum nem outro, eu vou fazer outra coisa completamente diferente? Então, assim, é isso que acontece com várias situações da vida, né? Então, eu acredito que Deus permite tudo isso porque Ele quer nos ensinar. E quando a gente vai na Bíblia, a gente encontra histórias de pessoas que muitas histórias de pessoas que passaram por situações difíceis, né? A gente vai falar aqui um pouquinho de Abraão e Moisés, mas você pega José, por exemplo, ele podia até, sei lá, um pouquinho arrogante, ficar se achando no meio dos irmãos, né, por causa dos sonhos, alguma coisa assim e tal. Não, porque vocês vão me adorar, não sei o quê. Mas o bichinho sofreu, porque os irmãos venderam, ele ficou preso, ele foi acusado erroneamente, até que ele chegou num lugar e numa posição em que Deus queria que ele chegasse. Mas veja que a caminhada dele não foi fácil, né? Abraão, por exemplo, né? Abraão, ele vivia num ambiente que basicamente era só ele que era fiel a Deus, ao Deus verdadeiro. Tanto que Deus fala assim, ó, sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, você vai sair do meio da tua família, da tua zona de conforto, onde você tem vínculos importantes para você, onde você tem a sua cultura, onde você tem o seu trabalho, onde você tem tudo, né? E você vai para um lugar que eu não vou te dizer agora, só sai. Então, assim, você fica pensando, cara, se você recebesse um chamado desse, você iria? E aí, como que Abraão ele fez para ele discernir que de fato era Deus falando? Lógico que Deus apareceu para ele e falou, mas tipo assim, ele podia ter dito: "Não, não quero, não tô afim". Mas ele foi, entende? Então, eu acho que o exemplo de Abraão é interessante para a gente entender primeiro que era um homem que não era perfeito, era um homem falho, a gente vê pela história dele, mentiu, enfim. Ao mesmo tempo, ele entregou a vida dele nas mãos de Deus e falou simplesmente assim: Senhor, faz o que quiser comigo, entendeu? Então, e aí quando Deus fala assim, sai e vai, ele saiu e foi. Sim. Eu acho muito interessante quando nós olhamos para a história de Abraão, né? Porque realmente é uma história de fé, porque eu fico me colocando ali no lugar de Abraão. Se Deus falasse para mim, Larissa, larga tudo que você tem hoje, deixa a sua família para trás e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você nem sabe, porque Abraão não sabia qual era a terra. Deus não tinha falado para ele qual era a terra. Deus só falou: larga tudo e vai, e eu vou te mostrar qual é a terra. Precisou de muita fé. E uma fé muito genuína, uma fé muito autêntica para Abraão ter tido a coragem de ouvir a voz de Deus. Antes de continuar até um pouco falando sobre o contexto bíblico, eu tenho um exemplo muito recente de que eu estava em um lugar onde eu não me sentia assim tão bem, e eu estava pedindo muito, muito para Deus para me mostrar. E eu sou uma pessoa que, de verdade, todo mundo que me conhece, assim, a minha família, amigos, todos eles falam que eu sou extremamente indecisa. Então, para eu tomar uma decisão, eu demoro décadas, anos, para eu conseguir decidir o que eu tenho que fazer. Mas eu estava ali numa posição que eu queria muito sair do lugar onde eu estava. E só que eu não sabia se era a decisão certa, porque quando você está no trabalho, você fica muito, mas tem questão salarial,
tem a posição que eu ocupo, a questão de eu estar ganhando bem, mas eu já não estava me sentindo bem, e não era culpa de ninguém, aquele sentimento começou a crescer dentro de mim, eu não sabia se eu deveria mesmo sair, eu estava pedindo muito para Deus, e sem mentira, eu acho que eu fiquei assim 1 ano, sabe, nesse pedido, e rogando para Deus me mostrar qual era a decisão que eu deveria fazer, e parece que um dia antes, assim, de eu tomar definitivamente a decisão, foi quando Deus me deu a resposta. Só que a resposta de Deus veio para mim de uma forma que momentos depois de que eu tomei a decisão de sair do lugar onde eu estava e começar algo novo, Deus me deu uma paz tão grande que mesmo eu abrindo mão de muitas coisas que eu tenho, assim, que eu tinha, Deus ele me trouxe uma paz tão grande porque ele me mostrou que a decisão que eu estava tomando estava dentro do que Deus esperava para a minha vida. E isso fez com que realmente eu sentisse uma paz, um conforto. Eu não sei ainda, é inseguro o que vai acontecer no futuro, né? Mas eu só sei que Deus me mostrou que eu estou seguindo a vontade dele. E eu acho que para todos nós, quando nós seguimos a vontade de Deus, apesar das incertezas, isso nos traz um conforto e uma paz, que a paz que Deus fala na Bíblia é realmente essa paz de você saber que não importa a incerteza do futuro, mas que você confia que Deus vai estar te guiando. E para mim, a história de Abraão, a decisão de Abraão foi isso, sabe? Ele sabia, quer dizer, ele não sabia como que seria o futuro, mas ele sabia o que Deus tinha pedido para ele, e ele confiou na palavra de Deus e ele seguiu exatamente o que Deus pediu para ele. Então, quando Deus ele nos chama para algo novo, muitas vezes Deus ele não revela, ele não mostra para nós qual que é o mapa inteiro ali de tudo que vai acontecer. Mas Deus ele apenas vai mostrando aos poucos quais são os próximos passos. E isso desenvolve uma fé autêntica, que não é baseada numa lógica humana. Então, acho que não é uma fé que pensa, eu preciso ter a certeza de que isso vai acontecer e matematicamente esse é o certo. Não. Mas sim baseada na confiança que que nós desenvolvemos em Deus através da busca que nós temos. Então, Abraão, ele rompe ali com todas as tradições familiares, ele vai para um outro lugar que ele não sabe qual que é a estabilidade que ele vai ter, ele não sabe qual que é a terra que Deus vai mostrar para ele, mas ele confia em Deus. E quando a gente continua ali mais para frente, ouvindo sobre a história de Abraão, a gente vê que tem um verso que está em Hebreus 11:8, que fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que devia receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, aqui a gente vê muito claramente que Abraão, pela fé, ele ouve a voz de Deus, ele sai do lugar onde ele está, e pela fé, ele acredita que Deus tem algo muito melhor para ele. E eu vivi muito isso, que nem eu falei recentemente, de poder sentir essa paz de Deus e essa confiança de Deus. E eu acredito muito que qualquer um aqui que está nos ouvindo, que nem eu falei, eu fiquei pedindo para Deus uma resposta por mais de 1 ano. E nesse 1 ano que eu fiquei pedindo a resposta de Deus, foram muitas noites em que eu chorei, e que eu tentava buscar e que eu não conseguia ouvir, que eu falava, ai Deus, por que parece que eu não estou ouvindo a sua voz? Mas é porque Deus ele tem o seu tempo. Ele tem o tempo para nos responder e tem o tempo certo para tudo. E eu vejo hoje que Deus ele me respondeu exatamente no momento em que deveria, porque a transição que eu estou fazendo hoje, ela está sendo de uma forma tão pacífica, de uma forma tão boa, que eu acredito que se tivesse sido no meu tempo que eu queria lá atrás, as coisas não teriam saído como estão acontecendo hoje, sabe? Então, quando nós ouvimos e nós confiamos em Deus, Deus ele conduz. E quando a gente olha para a história de Abraão lá na frente, a gente vê que Abraão foi pai de toda uma nação, né? O pai da fé que a gente fala. Então, assim, Deus, por Abraão ter ouvido a voz de Deus, ele foi muito abençoado.
E a história de Abraão é uma história espetacular. Assim como a gente também vai falar depois um pouco sobre a história de Moisés, né? Você quer... Exatamente. E também a gente vai falar, vai dar algumas dicas, né, daqui a pouco no final do episódio, sobre como é que a gente pode buscar a resposta de Deus e saber a orientação de Deus, quais são as formas, né? Porque é muito importante que a gente não confie apenas nos nossos sentimentos, do tipo, eu acordei hoje e eu tô sentindo que eu tenho que fazer isso, ou eu abri a Bíblia e foi bem naquele verso que eu abri e eu vi a resposta de Deus. Isso pode acontecer, ok, mas na maioria das vezes não é tão explícito assim, não. Né? Às Então, vezes a gente existem. folheia a Bíblia ali e fala assim, Deus, preciso de uma resposta. Coloca o dedo e É, acha que e vai tem, vir. um, e tem uma coisa também que é chamado de viés de confirmação. Você tem a tendência de dar atenção para coisas que confirmam aquilo que você quer, em detrimento, né, daquelas outras coisas que você também deveria dar atenção, mas como você quer aquela outra coisa, você prefere aquilo que apoia aquilo que você gostaria, né? Então, é importante a gente manter sempre a nossa mente aberta a todas as possibilidades. E eu acho que uma outra história que a gente pode falar também é de Moisés. Moisés aparentemente tinha tudo para ser uma pessoa para ficar literalmente na história do Egito, como já ficou, mas de fato, sei lá, tem uma pirâmide só para ele. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano para ele ser o libertador do povo, né, dos egípcios. E é bem interessante porque a gente vê na história de Moisés um, um, um reflexo, mesmo que ainda não muito claro, daquilo que Jesus faria por nós, né? Porque Moisés ele foi enviado para tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra prometida. Jesus veio aqui para nos dar a salvação e dar a esperança de também vivermos uma terra prometida, também termos a esperança da salvação, né? Só que Moisés não teve um caminho muito fácil. Primeiro que ele saiu fugido do Egito, acusado de assassinato, de fato ele havia matado, mas enfim, né? Ele saiu fugido de lá e ficou 40 anos no deserto comendo pão que o diabo amassou, com certeza, no frio, no calor, cuidando de animais, né? Exercitando aí a sua paciência, exercitando a sua resiliência, né? Criando aí uma casca mais grossa, porque o trabalho que ele teria de enfrentar ali pelos outros próximos 40 anos não seria um trabalho muito fácil. E de fato não foi. Não foi perfeito. Moisés, inclusive, deixou de entrar na Terra Prometida por causa de um erro que ele cometeu, né? E Deus o repreendeu e de certa forma ele colheu a consequência do erro dele. Ele não entrou na Terra Prometida daqui, mas ele já está no céu, né? Assim que a gente entende pela tradição. Então, que ele foi levado ao céu, né? Ele foi ressuscitado e veja mais um espelho daquilo, né? De Jesus. Então, Moisés ele morreu, mas ele foi ressuscitado e hoje está no céu, assim como Jesus veio para nos libertar, morreu, ressuscitou e foi para o céu também. Então, mas o ponto aqui é o seguinte: em todas essas situações que Moisés passou, em todas as decisões difíceis que Moisés teve que tomar, Deus estava sempre orientando. Mas eu acho interessante aqui já a gente pegar a história de Moisés, Lari, para a gente começar a entrar na parte em que a gente pergunta como é que a gente pode entender e encontrar o que Deus quer para nós. E quando eu Sim. lembro da história de Moisés, com ele ali já no deserto, Moisés estava tendo muito problema com o povo no arraial. Estava tendo muita confusão. Você imagina, eram tribos que estavam espalhadas, que não eram organizadas, e o povo simplesmente saiu. E agora o objetivo era organizar essas pessoas, e porque Moisés estava tendo dificuldade de administrar.
E aí, Moisés, uma primeira coisa que a gente precisa buscar quando a gente quer saber a vontade de Deus, ele se aconselhou com pessoas mais velhas. Moisés ouviu o sogro Jetro, que orientou Moisés a colocar lideranças, para que essas lideranças pudessem auxiliar Moisés no trabalho de administração do povo. Então, uma coisa importante que a gente deve fazer quando a gente precisa tomar uma decisão difícil e importante é conversar com pessoas mais velhas e experientes. E aqui não é apenas qualquer pessoa também. É preciso que essas pessoas elas estejam alinhadas com aquilo que você acredita. No caso, cristãs, né? Aqui no nosso caso. Sim. Até falando Pessoas... assim sobre. Desculpa, eu te interrompi. Não, tudo Mas, bem, pode falar. mas falando uma coisa interessante sobre a história de Moisés, até antes de continuar um pouco sobre exemplos, o que nós podemos fazer para estar mais próximo e conseguir ouvir a voz de Deus, é uma lição muito importante que eu tiro também da história de Moisés, é que nem sempre a vontade de Deus vai ser exatamente a vontade da forma que eu espero. Então, porque Moisés, quando ele recebe o chamado de Deus, na verdade, ele se questiona, ele não quer aceitar, ele fala para Deus assim, na sarça ardente, mas quem sou eu? E se ninguém acreditar em mim, eu sou um homem de língua pesada. Então, assim, Moisés, ele no começo, ele não quer aceitar o chamado de Deus para ele. Por quê? Porque ele é um chamado muito difícil. E ele tem que voltar para uma terra onde trazia muitas lembranças para eles, e não eram lembranças boas, porque a gente sabe ali que ele tinha assassinado o egípcio. E Deus pediu para que ele voltasse para aquele lugar onde não trazia lembranças boas para eles, e falou: não, mas você vai ser o libertador do meu povo. Então, eu acho muito importante colocar que muitas vezes o chamado de Deus para a nossa vida pode ser um chamado que muitas vezes não seja tão confortável, mas que no final é porque tem um propósito, e esse propósito, ele precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Moisés, ele aceitou o chamado porque ele entendeu que o propósito da vida dele precisava estar alinhado com o propósito que Deus queria para ele. Então, eu contei aqui, eu dei o meu exemplo. Claro, o meu exemplo foi um exemplo positivo, em que eu entendi que Deus respondeu conforme algo que eu realmente queria, almejava, mas Deus, ele pode nos responder e ter um chamado que seja diferente de algo que nós esperamos. E mesmo assim, nós precisamos entender e precisamos obedecer quando é a vontade de Deus. E aí eu acho que entra exatamente o que você estava falando, sobre como entender a direção e como buscar essa direção de Deus. Então, uma das coisas que você falou foi essa questão de aconselhamentos sábios, de estar ouvindo pessoas mais velhas, pessoas que acreditem naquilo que você acredita e que acreditem, estejam alinhadas com o propósito de Deus, assim como Moisés ele fez, né? Porque olhando tanto a história de Moisés quanto a história de Abraão, a gente vê que foram decisões difíceis, que naquele momento envolviam riscos, renúncias, medos, mas também teve muita fé. E muitas vezes a nossa vida vai envolver renúncia, vai envolver muito medo em decisões que nós tomamos, vão ter riscos, mas a partir do momento que nós estamos buscando a palavra de Deus, nós conseguimos entender que as decisões que nós tomamos, elas estão sim dentro do que Deus quer para nós. E falando um pouco sobre isso, me veio muito aquele versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, que está em Salmo 119, 105. Então, uma das coisas que nós podemos, nos momentos de tomar decisões, entender se nós estamos seguindo a vontade de Deus ou não, é buscando a palavra de Deus, entendendo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz, ela que vai nos mostrar o caminho. Outro ponto também muito importante, que eu acredito, é a comunhão, é a oração, é a relação que você tem com Deus. Em Filipenses 4, fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Então, ou seja,
E daí depois no versículo continua, né? Por tudo dai graças, através de súplicas e orações. Então, nós vemos que através das orações, do nosso contato com Deus, nós conseguimos ter as respostas que nós precisamos para as nossas decisões. E eu também tenho um outro versículo que está em Colossenses 3,15, que fala que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Ou seja, quando nós estamos buscando a palavra de Deus, quando nós oramos pedindo a orientação de Deus, Deus ele nos concede uma paz interior tão grande que não tem como não entender que Deus está falando conosco nos momentos que estamos tomando as nossas decisões. Porque a paz que Cristo nos concede, nós vamos sentir naquele momento. Independente dos momentos difíceis que nós estamos passando, seja por término de um relacionamento que não esteja nos fazendo bem, por questão de trabalho, que nem a gente falou ali no começo. Então, diversas situações, Deus ele vai nos dar paz se nós estivermos seguindo as decisões e os propósitos que Deus ele tem para a nossa vida, né? E não sei se a Maura tem mais um comentário, mas assim, já falando um pouco até talvez para finalizar, pode ser que hoje você esteja aí enfrentando alguma decisão, algo muito difícil, e que talvez Deus, pode não ser que Deus tenha te chamado para sair do lugar onde você está, como ele chamou Abraão, ou que ele esteja te pedindo para voltar para um Egito, como ele pediu para Moisés, mas alguma decisão você pode estar passando na sua vida. Mas nós sabemos que Deus ele prometeu que ele estaria em todos os momentos da nossa vida, assim como Jesus falou ali para Moisés na sarça ardente, eu estarei com você. É o que Cristo fala para nós hoje. Se você me buscar, se você buscar a minha palavra, se você me buscar em oração, diante de todas as decisões que você tomar, eu estarei com você. Então, eu acho que é algo muito importante que eu queria deixar para vocês hoje. Busquem a palavra de Deus, leiam, orem, se aconselhem com pessoas sábias, que tem ali a orientação, sabe? Que vocês acreditam, que vocês veem que tem contato com Deus, e podem ter certeza que em todas as decisões que vocês tomarem, Deus vai estar conduzindo. Exatamente. Então, o que eu estava falando ali, né, antes da Lari comentar, a respeito da gente conversar com pessoas mais sábias, mais velhas, é porque de fato elas já viveram coisas que a gente não viveu, né? E elas podem nos dar uma perspectiva melhor pra gente que a gente não pensou ainda, né? Mas assim, além de conversar com pessoas mais experientes, como do exemplo de Moisés, por exemplo, né, que foi aconselhado por Jetro e tal, eu acho que o mais importante de tudo isso é você ter comunhão com Deus. Porque as principais formas pelas quais a gente consegue encontrar a vontade de Deus é lendo a Bíblia e orando. Porque é ali na Bíblia que estão as orientações, que estão os princípios, né. Então assim: "Ah, mas a Bíblia não diz nada sobre, sei lá, quando eu devo casar". Ah, mas a Bíblia tem princípios a respeito do casamento, que podem te orientar na tua decisão, né. Então, primeiro de tudo, é a gente se certificar de que a gente tem um momento de oração e um momento de leitura da Bíblia, e ali você vai quando como a Lari está falando, você vai sentir, você vai, receber essa orientação, e aí você vai sentir paz naquela decisão que você vai tomar. Você também pode conversar com amigos, por exemplo, que são da sua confiança. Você pode, enfim, eu acho que, se você aí tá precisando tomar uma decisão bastante importante na sua vida, seja relacionamento, mudança de cidade, de país, de trabalho, mudar até mesmo teu círculo de amizades, enfim, ore bastante e leia a Bíblia, mas não confia no que você está sentindo.
Lembra que Deus pede para a gente usar a nossa razão, né? Então, estude, ore, converse com pessoas que são mais velhas, pessoas mais sábias, converse com amigos. Lembra que na multidão de conselhos a sabedoria, converse com as pessoas da sua família, porque são pessoas que te amam e que não querem o teu mal. Então, se essas pessoas te alertam a respeito de determinadas situações, eu acho que vale a pena considerar, né? Então, são coisas bastante importantes. E a partir do momento em que a gente é, usa esses artifícios para tentar descobrir qual a vontade de Deus para nós, e a gente toma essas decisões, a gente vai ficar feliz, contente e pleno porque a gente fez aquilo que Deus queria que a gente fizesse. E a gente vai olhar para trás e falar assim, né? Eu tive que tomar várias decisões bastante importantes na minha vida e decisões que talvez seriam bem drásticas de mudança, de mudar de lugar, mudar de trabalho, mudar de país, mudar de um monte de coisa, relacionamento e tal. E orar e ler a Bíblia fez muito sentido para mim. E aí é lógico que quando você ora e você lê a Bíblia, você já tem aquilo que você quer, né? Então, por exemplo, eu morei 2 anos em Galápagos. E quando eu recebi a proposta para ir para lá, eu fiquei animada, ao mesmo tempo eu fiquei, será que realmente é isso que Deus quer para mim? Mas eu queria ir. E aí, ao orar e depois conversar com a minha família, conversar com o meu namorado, conversar com, enfim, né, que agora, que hoje é meu marido, né, e tal, mas o que eles me disseram só confirmou aquilo que eu já imaginava e, portanto, eu entendi que Deus estava confirmando aquilo para mim. Então, se de repente as coisas estão ficando bastante difíceis, é uma situação complicada e pode causar sofrimento, alguma coisa assim, toma cuidado, presta atenção e espera, tenha paciência. Porque talvez não seja o momento de você tomar aquela decisão, né? E assim, não tem como a gente fracassar quando a gente segue os planos de Deus para nós. Porque Deus vê lá na frente, ele conhece situações que a gente não tem ideia que vão acontecer conosco, e ele está nos preparando para o futuro, ele está nos preparando para a vida eterna. Então, quando a gente obedece a Deus e faz a vontade dele, a gente só está aceitando aquilo que ele quer para nós. E eu queria deixar um conselho, porque assim, se você está começando a sua caminhada cristã, ou se você já está há muito tempo, não importa, porque isso pode acontecer com ambos. Muitas vezes a gente pode não ter o costume de estar buscando, lendo a palavra sempre. Comece aos poucos, sabe? Nem que seja 10 minutos antes de você dormir. Comece a orar, comece a ler a palavra de Deus. Você não precisa começar ali com 2 horas de oração, mas comece aos poucos, comece sendo verdadeiro, porque existe uma grande diferença entre você falar só por falar e você realmente abrir seu coração e você conversar. Vale muito mais você ter 10 minutos de sinceridade ali com Deus, expondo as coisas, do que você ter 2 horas de algo que você está falando, assim, só por falar, pensado, sem fazer muito sentido. Então, comece aos poucos, comece buscando a Deus, comece lendo que seja um versículo por dia, sabe? Mas busque a Deus, porque eu tenho certeza, e isso é algo que eu não tenho dúvidas, de que Deus ele vai te responder. E Deus ele vai te responder no momento certo, mas para isso você realmente precisa buscar a Deus, buscar aconselhamentos. Às vezes você pode ser uma pessoa que não seja tanto de conversar, de se abrir. Eu posso falar isso porque eu fui uma pessoa muito fechada, com muita dificuldade de conversar com outras pessoas, que nem a Maura falou da importância de você se aconselhar com outras pessoas. E não é nem só a questão de você se aconselhar, mas a questão de você ter alguém para conversar, de você ter um outro ponto de vista, de alguém poder te ajudar. E a partir do momento que eu entendi que Deus coloca pessoas essenciais nas nossas vidas, que podem ser amigos,
podem ser pai, mãe, podem ser irmãos. Enfim, diversas pessoas Deus coloca na nossa vida que nós podemos confiar. Pelo menos uma pessoa nós temos na nossa vida em que nós podemos confiar. E a partir do momento que você começa a conversar, começa a se abrir, e você começa a desenvolver esse relacionamento, Deus ele usa pessoas também para nos trazer respostas. Então, que você busque a Deus, em que você guarde aí 10 minutos e comece com 10 minutos no seu dia, mas que sejam 10 minutos que sejam de profundidade, sabe? De uma busca profunda. E que você vá estreitando o seu relacionamento com Deus, porque quanto mais próximo de Cristo você estiver, mais nitidamente você vai conseguir ouvir as respostas de Deus para cada decisão que você for tomar na sua vida. E eu queria encerrar deixando esse conselho para vocês. E agora, assim, não sei se a Maura tem mais alguma colocação para... Então, só queria falar para vocês que nós estamos com o nosso Instagram. A gente vai estar postando algumas mensagens lá. Também postando aqui sobre o nosso podcast, se vocês quiserem nos seguir. O nome do nosso Instagram é Até Que Ele Venha 123. Então, nos sigam e lembrem-se sempre de estarem buscando a Deus, de estarem reservando um tempo para a palavra de Deus, porque sim, as nossas decisões são fundamentais que nós estejamos seguindo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Bom, gente, é isso. Que vocês tenham uma ótima semana e que vocês estejam sempre se lembrando de buscar a Deus em cada decisão que vocês forem tomar. Valeu, pessoal. Até a próxima.